Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Monteiro e eu vou gravar nesse vídeo aqui, é um seminário que eu apresentei para os nossos colegas no programa de pós-graduação em administração do Departamento de Ciências Administrativas e eu vou gravar esse vídeo então para explicar um pouquinho do que nós discutimos e também trazer algumas dicas para vocês. O ponto base do seminário foi explicar, dar algumas dicas de um passo a passo para a gente estruturar um plano de ensino para esse momento, né? Ou seja, para o ensino remoto emergencial. E quando a gente faz essa escolha, nós teremos opções de acordo com as regras atuais que estão vigentes na discussão da universidade, entre o ensino síncrono ou ensino assíncrono. O síncrono é aquele que ocorre de maneira simultânea com os discentes. Nesse caso, usando algum tipo de tecnologia para você fazer uma videoaula, você apresentar, fazer uma sala de reunião e interagir com os alunos à distância. No ensino assíncrono, você basicamente vai ter uma interação em que o aluno você vai preparar a aula em um determinado momento, seja ela através de vídeos gravados, ou seja através de estudos dirigidos, textos, e os discentes vão acompanhar essa aula dentro do seu tempo. Você vai ter um cronograma e eles vão ter lá um tempo para eles, né, uma semana, para eles poderem ali, fazer as atividades no dia que for mais adequado, que eles tiverem acesso à tecnologia e assim por diante. E nós temos a opção do modelo híbrido, né, que é você ter um pouco de modelo síncrono e um pouquinho de modelo assíncrono. Bom, o que a gente tem aqui quando a gente tem esses vários modelos, né? O modelo síncrono puro, a gente vai ter menos exigência prévia em termos de gravar um vídeo, de preparar você para fazer uma gravação, uma edição de um vídeo, né? Mas ele também tem como desvantagem ele ser menos, vamos dizer assim, menos até inclusivo, né? Porque quem não tiver tecnologia, não tiver internet, não tiver um bom computador, vai ter muita dificuldade de acompanhar as aulas. Imagina ele lá no meio da reunião e a internet dele falha. Então o aluno, os discentes podem ter problemas nesse modelo síncrono puro, né? Mas ele é mais cômodo do ponto de vista do professor, porque basicamente você ir para frente do computador, fazer uma sala de reunião e apresentar a sua aula. No modelo assíncrono, você tem mais flexibilidade para o discente. Então, os discentes vão ter mais flexibilidade de quando fazer a aula, em que momento, né? Por outro lado, a gente perde muito daquela interação que a gente sabe que é muito rica para trazer conhecimentos e para trazer um debate mais aprofundado na turma, né? Então, o modelo assíncrono, ele perde um pouco disso. Você consegue fazer num fórum, você consegue fazer em salas assíncronas de bate-papo, né, que não seriam os chats propriamente ditos, sim, mas ele não é a mesma coisa que você interagir diretamente com os discentes e poder tirar dúvidas, poder gerar um debate que é muito mais rico de maneira síncrona, né? E o modelo híbrido? O modelo híbrido é basicamente você ter um pouco de síncrono e assíncrono. Ele vai dar um pouco mais de trabalho, né? Mas ele tem a vantagem de ser muito mais flexível para o discente e, ao mesmo tempo, retém essa capacidade de manter um diálogo, manter um debate, né? Mas ele exige, dentre essas alternativas, na minha opinião, exige um tempo maior e uma dedicação maior para a gente se preparar para esse modelo, tá? De forma geral, pelo que eu tenho visto os debates da universidade, é sugerido que a gente faça, pelo menos, em algum nível de um modelo híbrido, né? Ou seja, mesmo que você tenha uma aula totalmente assíncrona, que você tenha alguns momentos para você ter essa interação com os discentes, para que eles possam tirar dúvidas e possam aprender naquele período, né? E da mesma forma, se você for fazer uma aula totalmente síncrona, tem que ter um espaço para que os alunos que não têm condições tecnológicas, para que eles tenham ali mais tempo ou poder assistir a aula num determinado momento. Por exemplo, a gravação das aulas é uma forma de você, mesmo tendo um modelo totalmente síncrono, você disponibilizar aquele recurso para os discentes que não conseguem, por questões tecnológicas ou por outros motivos, acompanhar as aulas no mesmo momento. Então, nós temos essas três possibilidades e, ao momento, a gente tentar fazer um modelo híbrido é muito importante para a gente ter um pouco dos dois, mesmo que prevaleça um pouco mais de síncrono ou um pouco mais de assíncrono dentro das nossas disciplinas. Bom, algumas dicas para a gente então preparar o nosso plano para o ensino remoto emergencial, né? Primeiro ponto, a gente tem que estar aberto a essa nova experiência. É um desafio, tem muitas coisas que nós precisaremos aprender,
muitas barreiras que a gente vai ter que superar. Isso não é uma tarefa simples, então esteja preparado para isso. Tá? Também, algo que eu tenho visto nos seminários que eu tenho participado sobre o tema, é que, de forma geral, a gente não consegue manter a mesma complexidade de um ensino presencial, em termos de profundidade de conteúdo, num ensino à distância. Então, muitas vezes a gente vai ter que reduzir um pouco o conteúdo, a gente vai ter que pensar em novas formas de avaliação, que, infelizmente, não serão exatamente o mesmo que numa aula presencial. Infelizmente, no momento, é a única alternativa viável. Então, por isso, pense bem aquilo que deve ser mantido, aquilo que precisa ser mantido e o que pode ser adaptado para esse momento. Tá? Quando você estiver apresentando, é sempre importante a gente pensar em formas de aumentar as interações, seja basicamente através de pausas planejadas mesmo. Então, pense as perguntas que você vai fazer em cada tópico da disciplina, use o chat em qualquer ferramenta de sala de reuniões, como Meet, como Zoom, ou Microsoft Teams. A gente tem essa opção de fazer pequenas perguntas, ou mesmo perguntas na forma de múltipla escolha, de quiz mesmo, né? Então, tem várias ferramentas, como Microsoft Forms, Google Forms, que nós podemos usar para criar essas interações um pouco mais planejadas, para dar uma quebra, né? É uma quebra rápida mesmo, entre 10 a 15 minutos, a cada 10 minutos no máximo, 15, você tem que ir lá e tem que dar uma quebra, tem que pedir para os alunos eles interagirem de alguma forma. Né? E a cada 50 minutos de exposição, aí sim você faz uma quebra maior. Você abre um debate, você pede para eles assistirem um vídeo online para depois gerar um debate. Né? Então, você tem que ter um planejamento maior ainda a cada 50 minutos para ter essa quebra. Porque se você ficar só falando na frente do computador, você basicamente não vai ter nenhum tipo de... É difícil você ter interação, então é preciso você quebrar essa barreira, criando um planejamento dessas interações pontuais e interações maiores num período lá, vamos dizer, 50 minutos, que já passa a ser ali, né, um tempo maior. Um outro ponto é muito importante você dialogar com os discentes e perguntar quais tecnologias eles têm à disposição. Pergunta para eles se eles têm computador em casa, quem não tem computador em casa, apresentam daquelas ferramentas de apoio que estão sendo desenvolvidas pela universidade, dos editais, pede para ele procurar esse apoio, vê se não tem alguém que poderia ajudar os alunos na própria turma. Então, cria um mecanismo para a gente gerar essa inclusão dentro da própria turma. Né, da melhor forma possível, né, e ver quais tecnologias. Se você tiver muitos alunos que têm problemas com a internet, que não tem internet boa, que não tem um bom computador, talvez seja melhor, por exemplo, você ter mais momentos assíncronos, onde os alunos vão poder, por exemplo, planejar um horário que ele pode pegar um computador emprestado, ou que ele pode assistir com mais calma no próprio celular, ou no momento onde ele não está na internet da casa dele, mas ele está num outro momento, ele vai lá e baixa o vídeo para ele poder assistir em casa. Então, tem esses pontos que têm que ser avaliados, que tem que conversar, dialogar com os discentes. Também dá uma olhada nas referências, porque a gente está acostumado a usar muito Xerox ou a biblioteca, e essas ferramentas essas práticas não vão ser tão simples nesse momento. Então, vê se a gente consegue trabalhar mais com artigos, se você tem obras que tem nas bibliotecas, por exemplo, essas parcerias que a UFMG está tentando fazer com algumas editoras, para a gente ter acesso às bibliotecas. Então, vê se tem alguma obra que ela está disponível online, né, não as obras que elas são nativamente online, os artigos, né, ou então alguns livros de domínio público. Vou dar um exemplo. Eu tenho um livro que foi escrito junto com o Sebrae, e o próprio Sebrae disponibiliza ele no seu site. Então, como o livro é basicamente o tema da disciplina, eu vou usar bastante o livro esse semestre para acompanhar a disciplina. Então, um livro que já está disponível para qualquer pessoa fazer download, né? Então, facilita aí esse processo por parte dos discentes. E para cada aula você tem que ter um detalhamento muito concreto do que você vai apresentar. Eu aqui coloquei 2 links, né, de um plano de aula para o ensino remoto emergencial e também do plano de ensino e do plano de aula. Eu vou colocar isso no material que vocês vão ter acesso aí no Moodle. Outras dicas importantes na hora que a gente vai fazer a nossa aula, né, montando a nossa aula mediada pela tecnologia. Sempre minimizar as distrações, então desligar o celular,
se está com o WhatsApp ligado no seu computador, se você desliga ele. Avise as pessoas que estão na sua casa, olha gente, eu vou entrar em aula agora, então se precisar de alguma coisa, preciso estar concentrado, fazer silêncio, né? Ter um local confortável, né, o mais confortável possível. Eu sei que a maioria de nós não estávamos preparados para ter esse ambiente dentro das nossas casas, mas a gente tentar ter uma mesa mais confortável, a altura correta, né, do ombro, uma cadeira mais confortável para fazer fazer as nossas disciplinas. Tem ferramentas de engajamento, né? Então, lembrando dessas perguntas aí a cada 10 a 15 minutos, né? Se você conseguir, é sempre bom você ter 2 telas. A vantagem disso, principalmente para as aulas síncronas, é que se você consegue projetar seu slide numa tela e você consegue num outro slide ver o que os alunos estão interagindo no chat, as perguntas, fica muito mais fácil você gerar essa interação. E ter 2 telas, gente, pode parecer assim, tem que comprar uma outra tela. Não, você pode conectar uma televisão, por exemplo, né? É fácil você conectar uma televisão, ou você usar uma tela mais antiga para conectar a um só computador. Tem alguns tutoriais na internet, basicamente você precisa ter um cabo e fazer a projeção em tela estendida no seu Windows, então não é tão complexo assim para a gente conseguir ter 2 telas, né? E muitas vezes você vai precisar ter um ambiente aí para você fazer a sua apresentação e você não quer nem mostrar sua casa, por exemplo. Então tem algumas ferramentas, o Microsoft Office, por exemplo, o Microsoft Teams, ele tem as ferramentas de tela azul, o Zoom também tem essa ferramenta, que é basicamente quando você projeta atrás de você um outro ambiente que não é o ambiente que você está, né? Então essas ferramentas são bem bacanas. Aqui tem um pequeno tutorialzinho que eu coloquei sobre como você coloca isso no Microsoft Teams, tá? Então, para você colocar um outro fundo de tela que não é o que é a sua casa. Eu fiz alguns seminários sobre esse tema, até para me preparar mesmo. Para quem domina um pouco mais inglês, esse é um seminário bem bacana, ele está gravado, vou deixar o link para vocês também. É um seminário de Harvard, para a gente se adaptar rapidamente para esse ensino à distância, no caso, mediado pela tecnologia.